O Livro Maldito, mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Compre agora mesmo. Quando criança, eu sempre dormia com a porta aberta. E da cama, eu tinha uma visão clara do corredor até o topo de nossa escada, onde eu a via. Não me lembro quantos anos tinha na época quando isso começou. Só sei que deveria ter ficado assustado. Mas o que acontecia era sempre o oposto. Eu ficava tranquilo, só observando. Eu sempre soube quando ela estava vindo por causa de sua luz. Ela vestia um longo vestido branco e o luar da janela, vindo da escada, a atingia de tal forma que a luz refletia nas paredes, iluminando tudo ao seu redor. Parecia flutuar a caminho do topo, a mão branca acariciando gentilmente o corrimão em sua subida. Não havia som, apenas luz. Apesar de achá-la bonita, nunca pude ver seu rosto. Ela fazia isso todas as noites durante anos e sempre desaparecia quando chegava ao topo, nunca se movendo mais que isso, nunca chegando nem um centímetro mais perto. Eu sempre a olhava e me acostumei com suas visitas, que com o passar do tempo se tornaram menos frequentes, até que chegou ao ponto dela nunca mais voltar. Desde então, nunca a esqueci, mas me lembrava dela como se fosse um sonho. Anos depois, sempre que eu contava a qualquer um dos meus amigos, eles me asseguravam que era realmente um sonho, pois afinal de contas, fantasmas não existem. Mas ela era real para mim. Quando cresci, saí de casa, fui para a faculdade e comecei a trabalhar. Falei sobre ela cada vez menos, até que ela se tornou o que todos disseram que era, uma fantasia de infância de uma criança com uma imaginação fértil. Foi assim que pensei, até o dia em que meu pai faleceu. Meu pai sempre foi um homem complicado, mas não havia dúvida de que todos nós o amávamos. Depois de voltar do funeral, nossa família se reuniu e passou a noite conversando sobre nossas memórias, arrependimentos, rancores que não mais importavam e coisas que não foram ditas. À medida que as horas passavam, meus irmãos iam embora para suas casas, um a um, até que sobrou só eu. Mas era tão tarde que decidi que era melhor ficar na casa dos meus pais naquela noite. E por nostalgia, decidi dormir no meu antigo quarto. Me lembrei dela vividamente quando subi as escadas. Uma estranha sensação de alívio veio do fato de que, se aquele fantasma antigo estivesse por perto, talvez meu pai estivesse por ali também. Talvez um dia eu o visse de novo. Dormi tranquilamente, mas abri meus olhos às 3 da manhã. O ar estava frio e imediatamente meu subconsciente já sabia que ela estava chegando. Mas algo dessa vez parecia estar errado. Havia uma estranha pressão em meu peito. Ficou difícil respirar e eu não conseguia me mexer, exceto meus olhos. Eles continuaram se movendo para todos os lados, até focar em direção à escada. Como sempre, o brilho veio primeiro, depois a mão e, pela primeira vez, o medo. Era um medo profundo e intenso, diferente de tudo o que eu já havia sentido. Durante anos, esperei vê-la novamente, para provar a mim mesmo que ela era real, mas quando sua forma fantasmagórica se elevou acima das escadas, me arrependi. Não era uma fantasia ou imaginação de uma criança criativa. Era real. Algo realmente estava subindo as escadas, e não era humano. Seu vestido, seu véu, sua luz, tudo era exatamente como eu me lembrava, mas as feições que eu achara uma vez bonitas agora eram terríveis. Não sentia como se estivesse encontrando um velho amigo, mas sim vendo uma grande verdade
que meus olhos de criança eram inocentes demais para ver. A única vontade que eu tinha naquele momento era de fechar os olhos, mas me vi incapaz de fazer isso. Forçado a ver cada segundo de sua horrenda aparição, mantive o pensamento de que tudo acabaria assim que ela chegasse ao topo. No entanto, dessa vez ela não parou. Ela se virou. Depois de todos esses anos, eu vi o rosto dela. Não tinha olhos, apenas 2 grandes buracos cercados por carne machucada e carcomida. Sua boca era anormalmente larga e congelada em um sorriso cheio de dentes tortos. Seus caninos eram bem afiados. Eu abri minha boca para gritar, mas nenhum som saiu. A mulher começou a flutuar girando em minha direção. Ela estendeu seus braços medonhos para mim enquanto se aproximava mais e mais, até que finalmente seu corpo se elevou sobre a minha cama e desceu até meu peito. Seu sorriso a centímetros do meu rosto. Então ela disse: "Bem-vindo de volta." Fui acordado pelo som dos pássaros cantando do lado de fora da minha janela. Nenhuma lembrança do que aconteceu depois que o espectro proferiu essas palavras. Eu não disse à minha mãe por causa da pressa de sair. Apenas peguei minhas coisas e dei uma desculpa sobre ter um compromisso. Logicamente, fiquei pensando que essa situação assustadora era nada mais do que um episódio de paralisia do sono, causado pela morte do meu pai, e lembranças que agora estavam para sempre contaminadas em minha mente. Pelo menos é isso que eu disse a mim mesmo até entrar no meu carro. Antes de ir embora, decidi dar uma última olhada na casa da mamãe, e quando meus olhos se viraram para a janela, para o meu antigo quarto, ela estava lá, com seu sorriso horrível, acenando um tchau com a mão. Eu nunca dirigi tão rápido em toda a minha vida, e não durmo mais com a porta aberta à noite. Mas ultimamente, tenho notado que em algumas noites, no canto da minha visão, ainda vejo a luz dela. Parece que agora ela me segue para onde é que eu vá. Até a próxima. Obrigado.